O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, para dedicarmos assim uma maior atenção à palavra do Senhor, palavra que nos cura, nos liberta, nos salva, palavra que nos sustenta, nos mantém em nossa caminhada. A palavra, nesses dias, estamos acompanhando a vida de Jesus conforme a narração de São Lucas. São Lucas é o evangelista da misericórdia de Deus. Apresenta Jesus encontrando-se com as pessoas, sobretudo com aqueles que estão numa situação crítica, os pobres, os pecadores, os endemoniados, a viúva que perde o seu filho único. Abençoa as crianças, louva, bendiz ao Pai, porque revelou coisas maravilhosas aos pequeninos e as escondeu aos grandes. Um evangelista que apresenta Jesus de braços abertos, igual o Cristo Redentor, para acolher a quantos vêm ao encontro dele. O trecho de hoje não só mostra Jesus fazendo isso, mas ensinando aos seus discípulos como fazerem do mesmo modo. E de fato assim é dito: convocou os 12, deu-lhes autoridade e os enviou para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, Jesus forma uma comunidade de discípulos, os 12, e os envia para fazer a mesma obra dele, com o mesmo poder para curar doentes, para curar os que estão aleijados, para curar os endemoniados. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus não se cumpre, e não é verdade. O que nós precisamos é ir num bom oculista, fazer um exame da nossa vista, quem sabe também mandar desentupir nossos ouvidos, porque somos nós que não vemos e não ouvimos a ação de Deus. Olhem, por exemplo, o que Jesus diz: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, dizei: a paz esteja convosco. Ficai aí, até daí partir para outro lugar. E nós vemos, graças a Deus, nos nossos tempos, reproduzida esta palavra de Jesus no testemunho máximo da nossa igreja, a figura, a pessoa do Papa Francisco. Ele é um tipo, assim como ele escolheu para ser o patrono do seu pontificado.
um homem pobre, um homem simples, um homem que até mesmo rejeita o luxo, as ostentações, até aquelas coisas que por tradição um Papa teria direito. Ele não quis. Para fazer acontecer isso, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Ou seja, para obedecer a palavra de Jesus, munido unicamente da autoridade com que Jesus lhe conferiu esse ministério. E foi por isso que, ao desembarcar no Rio de Janeiro, o Papa Francisco disse no seu primeiro sermão, lembrou as palavras dos apóstolos: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho de mais precioso eu trouxe para vocês, Jesus Cristo. E já dizia lá, né, Jesus Cristo que transforma a vida, Jesus Cristo que alegra a vida, como depois ele ia escrever na carta sobre o Evangelho da Alegria. Vemos então acontecer também nos tempos de hoje. São tantos, graças a Deus, vários testemunhos da nossa igreja, sobretudo na figura do Papa, que é o Romano Pontífice, o pastor da Santa Igreja. E o dom da paz, que é tão importante, que é tão necessário. Assim diz Jesus: aquele que vos acolherem, vocês devem dar graças a Deus, que bom, o reino de Deus se arraigará, produzirá os seus frutos, e o que não vos acolherem, problema deles, não sabem o que perderam. Sacudi a poeira dos vossos pés em protesto contra eles. É um modo de dizer, né? Bater a chinela, para sair até o pó que ficou grudado na sola da chinela, né? Fique aí com vocês, já que não quiseram acolher a boa nova, a boa notícia de Deus. É uma maneira de dizer, né? Pronto, fiquem assim como estão, já que não querem. Como a princesa Carlota Joaquina detestava tanto o Brasil, que quando embarcou para Portugal, pegou a chinela dela e lá em cima do navio bateu para dizer: fique aqui até a poeira que se tinha grudado sobre o meu sapato. É um modo de dizer assim, para não perder tempo. E infelizmente há os que não acolhem a palavra de Deus. E então é dito que os discípulos prontamente partiram, percorrendo os povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus, uma missão que se cumpre todo o tempo na vida da igreja, até o momento em que o anjo tocar a trombeta para anunciar: ei pessoal, vai começar o julgamento final da história. Até aquele momento a igreja realiza a sua obra, o anúncio de Jesus Cristo, em situações favoráveis, em situações difíceis, como tantos irmãos estão vivendo esta situação difícil, não só por causa da indiferença, como é o caso da Europa, dos Estados Unidos, mas também onde há a perseguição, como aqueles que estão no Oriente e na Ásia. O mandato de Jesus nunca se extinguirá, até o momento em que ele reunir todos os povos, todas as nações, para o juízo final. E nós, fortalecidos pela palavra de Deus, queremos entender também a mensagem do livro dos Provérbios. A palavra de Deus é comprovada, que eu estou explicando, que a palavra de Deus acontece. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescente nada às suas palavras. A palavra de Deus, lida, ouvida, assimilada pelo nosso ser, ela produz frutos, ela produz o seu efeito. Devagarzinho, é verdade, mas autêntico. E acontece dentro de nós uma transformação, uma mudança da nossa mentalidade que nos leva
a modificar também o nosso agir. Como faz bem ouvir o testemunho, nós sacerdotes ouvimos continuamente no confessionário o testemunho de irmãos e irmãs que vieram a conhecer a palavra, graças a Deus, entendem agora a palavra, podem dizer certas coisas, isso, aquilo, acontecia quando eu ainda não conhecia a palavra de Deus, mas agora, graças a Deus, a minha vida é iluminada pela palavra. Peço perdão e quero prosseguir a minha caminhada na direção do norte que a palavra de Deus aponta. É isso aqui. Não acrescentes nada à palavra de Deus. E o pedido humilde daquele que se enriquece na palavra de Deus. Senhor, vou te pedir duas coisas. Nunca deixe acontecer comigo. A primeira é que tu não me deixes riqueza poderosa, porque pode ser que eu me entusiasme tanto que eleja essa riqueza como sendo meu Deus. E aí, olhe só como é que eu vou ficar, tendo escolhido o bem material como sendo meu Deus, porque então eu vou achar que eu não preciso mais de nada, que eu já estou abastecido, que eu sou o tal. E a outra coisa é que tu não me deixes faltar o pão de cada dia, para que não aconteça que eu então tenha que roubar, tenha que assim profanar o teu santo nome. Vamos pedir para nós, meus irmãos e irmãs, a partir da palavra de Deus, a graça dessa consciência, desse equilíbrio, desta fé simples, mas profunda, de que nós necessitamos para podermos levar adiante a nossa caminhada. É isso mesmo, levar adiante a nossa caminhada. Uma caminhada iniciada por obra do Espírito Santo, uma caminhada que haverá de cumprir-se, ela deve cumprir-se. Imagina se nós vamos deixar pelo meio a coisa, ela deve cumprir-se na graça do mesmo Espírito. Vamos fazer um instante de silêncio, a fim de que a palavra de Deus possa se aninhar em nosso coração.